A Divina Comédia, Dante Alighieri, Inferno, Canto 7. Pape Satã! Pape Satã Alepe! Pluto começou, com voz áspera e forte, e aquele gentil sábio, com segurança, disse para tranquilizar-me: não dê atenção a ele e não tenha medo. Por mais poder que ele tenha, nossa passagem por este penhasco não será barrada. Então, voltando-se para aquele rosto inflamado, ele ordenou: cala-te, lobo amaldiçoado, consome dentro de ti mesmo a tua raiva. Não descemos em vão até estas profundezas. Isso foi ordenado lá nas alturas onde Miguel teve sua vingança sobre a orgulhosa rebelião. E assim como as velas infladas pelo vento desabam e a tudo arrastam ao se quebrar o mastro, tal foi o modo que aquela besta feroz caiu no chão. Para a quarta caverna então descemos, conquistando novos trechos da costa dolorosa, onde toda a vilania do mundo é lançada. Ah, justiça de Deus! Será ela tão grande para infligir tantas torturas e sofrimentos como eu vi? Por que pecamos se seremos assim punidos? Como em Caríbides, multidões se moviam em ondas, e uma quebrando-se sobre a outra, se encontravam. E assim os espíritos dançavam uma tragicômica dança. Era a multidão maior que eu já tinha visto, com gritos penetrantes vindos de dois lados opostos, rolando grandes pesos, empurrando-os com o peito. E os grupos se chocavam e depois davam meia volta. Quando colidiam, gritavam um para o outro: por que você acumula? E por que você gasta? E pelo macabro círculo eles assim giravam, a partir de um lado para o lado oposto, e para sempre levantavam seu cântico de desprezo. E enquanto cada grupo, girando, retornava ao semicírculo para competir uma nova justa, eu que sentia meu coração sendo transpassado, perguntei: ó meu mestre, você que tudo conhece, diga-me quem é esse povo? Todos eles eram clérigos? Esse diante de nós à esquerda com a cabeça raspada? E ele respondeu: todos estes fecharam os olhos da razão e foram pobres de espírito na primeira vida. Nenhum de seus gastos foi feito com medida. E isto é o que suas vozes uivantes declaram quando avançam e atingem a metade do círculo, e os pecadores opostos os dilaceram. Esses aí que não têm cabelo no cocoruto já foram clérigos, papas e cardeais, nos quais abundam os mais maduros frutos da ganância. E eu falei: ó mestre, certamente entre todos estes eu seria capaz de reconhecer alguns, que por tais pecados são mantidos neste cativeiro. E ele me respondeu: são vãos os teus pensamentos. A vida sem conhecimento os tornou vis, esmaecendo seus rostos, e ficaram irreconhecíveis. Por toda a eternidade ostentarão dois estigmas. Uns hão de se levantar do sepulcro com os punhos cerrados, e os outros, sem cabelos no alto da cabeça, esbanjando ou acumulando, foram banidos da terra feliz. E agora estão condenados a esta batalha, que não demanda palavras bonitas para descrever. Veja, portanto, meu filho, quão fugaz é a armadilha dos bens que estão aos cuidados da fortuna, pela qual a humanidade contende e luta. Nem todo ouro que está sob a lua, e nem todo ouro que já existiu, não comprará um minuto sequer de descanso para essas almas. Mestre, eu disse, diga-me ainda, quem é esta fortuna de quem você acaba de falar? Que mantém as riquezas do mundo em suas garras? Ó criatura tola, perdida na ignorância, ele respondeu, quão profunda é a sua estupidez? Eu quero que preste atenção às minhas palavras. Aquele cujo saber tudo transcende, construiu todos os céus e lhes delegou comandantes, para que então cada astro pudesse brilhar para todos.
A luz reflete igualmente para todos os lados, e da mesma forma, ele designou uma ministra e confiou a ela o controle das riquezas mundanas. E ela, de tempos em tempos, repassa esses bens profanos de um sangue para outro, de uma nação para outra, o que o entendimento humano não consegue alcançar. Então, enquanto uma nação impera, outra enfraquece, segundo o seu decreto e arbítrio absoluto, que escondido espreita como uma serpente na grama. Nosso saber não tem poder sobre sua lei. Ela toma providências, julga, mantém seu reinado, assim como seu poder supremo sobre cada divindade. As mudanças que ela opera não têm trégua. A necessidade a obriga a ser rápida, e tão veloz ela segue que nunca para. Esta é aquela tantas vezes amaldiçoada, mesmo por aqueles que deveriam lhe render louvor, e a culpam injustamente com palavras de desprezo. Mas ela é abençoada e não ouve o que ninguém diz. Ela gira sua roda junto aos outros seres primordiais, risonha e contente, alegrando-se em seus caminhos. Agora vamos descer rumo a uma degradação maior, pois as estrelas que surgiam quando começamos estão se pondo agora, e não podemos demorar. Cruzamos o círculo para o outro lado, chegando a uma fonte de água turva e fervente, que abastece um rio com seu transbordar. Essa inundação era mais escura do que a Perse, e nós, com este fluxo sombrio a nos guiar, seguimos ao longo de um caminho terrível. O palude, conhecido pelo nome de Estige, é alimentado por esta corrente funesta, que deságua em penhascos cinzentos e ameaçadores. E eu, apesar da escuridão daquele lugar, distingui vultos enlameados dentro daquela vala, completamente nus, com o rosto nublado de raiva. Estes se golpeavam ferozmente, não apenas com os punhos, mas também com os pés, o tórax e a cabeça. E com seus dentes despedaçavam uns aos outros. Filho, agora observe, disse o digno mestre. Aqui estão as almas daqueles vencidos pela ira. E vou dizer ainda, se você puder acreditar, que sob a água há pessoas que suspiram e fazem aquelas bolhas que chegam à superfície, como você pode ver até onde a vista alcança. Presos na lama, eles dizem, vivíamos na escuridão, apesar do ar doce do sol que alegrava o dia, nutrindo dentro de nós a fumaça da melancolia. Agora, nesta lama negra, afogamos o nosso rancor. Suas gargantas se esforçavam para gorgolejar este hino, pois o lodo engasgava a pronúncia de suas palavras. E assim circundamos aquela poça repugnante, em uma grande volta pela orla seca do pântano, com os olhos fixos sobre os engolidores de lodo. Por fim chegamos ao pé de uma alta torre. Oi, tudo bem? Hoje então vamos para o 7º canto da Divina Comédia. Dante e Virgílio estão descendo os círculos do inferno. Hoje eles vão por 2 círculos. Então eles vão passar pelo círculo dos avarentos e pródigos, aqui. Deixa eu colocá-los aqui. E depois eles vão pelos círculos dos iracundos, que são esses círculos aqui dos incontinentes. É interessante observar que a Divina Comédia não segue um plano assim, por exemplo, canto 1, círculo 1, nada a ver. Canto 1, nós já vimos, o Dante está perdido na selva escura. Agora, por exemplo, nesse canto 7 da Divina Comédia, eles vão percorrer 2 círculos, que é o 4º círculo, o círculo de pedra, da avareza e prodigalidade, e o 5º círculo, o círculo da ira e do rancor, e vão chegar aí à beira do rio Estige. E é importante observarmos que neste canto 7 e nesses 2 círculos, eles não conversam com pecadores específicos. Eles observam de modo geral os pecadores, tanto ali os avarentos e os pródigos, como os cheios de ira, devorando-se uns aos outros,
que estão ali no meio da lama. Eu achei estranho esse canto aqui, né, esse canto 7. Parece que o Dante estava com uma certa pressa, né, mas ele tem alguns elementos importantes. São então o terceiro e quarto círculos dos incontinentes, né, e o quarto e quinto círculo da Divina Comédia. Começam com as palavras estranhas, Papi Satã Alepe. Quem diz isso é o Pluto. Pluto era um dos filhos de Deméter e do herói Jasão. Era o deus da riqueza que foi concebido em Creta. Na teologia dos mistérios de Eleusis, ele é considerado como uma criança divina, a criança divina. E como ele é o deus das riquezas, o Dante colocou-o aqui. Aqui nós temos o Gustavo Doré, fez essa gravura, né? Quando ele observa Dante e Virgílio se aproximando, ele fala essas palavras que são, né, assim, um desafio para os estudiosos, né? O que ele queria dizer com isso? Então o canto começa já em média res, nesse momento em que o Pluto está gritando, né? Papi Satã, Alepe. Então nós temos uma nota muito interessante aqui, nesta edição da Novo Século, que tem, né, a tradução primorosa do Williams Glauber, da Luciene Ribeiro dos Santos de Freitas. Então eles dizem que essas palavras desafiaram a engenhosidade de vários estudiosos, que em geral inclinam-se para a opinião de que contém um apelo a Satanás, contra a invasão de seu domínio, mas constitui uma frase sem sentido. Talvez o Pluto estava avisando a Satanás que tinha duas almas estranhas ali, e um deles vivo, né, o Dante, percorrendo o quarto círculo. Mas Helder da Rocha, em nota à sua tradução adaptada, ele diz, né, uma explicação plausível. Ele adaptou a obra O Inferno, esse Helder da Rocha. Então ele diz uma nota muito interessante, olha. Benvenuto Cellini, na sua descrição da Corte de Justiça de Paris, relata: as palavras que ouviu o juiz falar, ao ver que dois senhores queriam assistir ao julgamento a todo custo, e que o porteiro estava tendo dificuldades em mantê-los fora, foram estas: Paix, Satã, ale Paix. Silêncio, silêncio, Satã, vá e nos deixe em paz. Ao ouvir essas palavras, eu me lembrei do que Dante ouviu quando ele entrou com seu mestre Virgílio nas portas do inferno, no canto 7. Dante e Giotto, o pintor, eles estavam juntos na França e visitaram Paris com atenção, onde a corte de justiça poderia ser considerado o inferno. Será que seria lá um resquício daquilo que Dante ouviu quando ele visitou Paris com o pintor Giotto? Olha, Dante e Giotto juntos, né? Seria então essas palavras aí que eram ditas na corte de justiça, que era considerado como um inferno, né? Portanto, é provável que Dante, que semelhantemente dominava a língua francesa, tenha utilizado essa expressão. E me surpreende que ela nunca tenha sido entendida nesse sentido. Aí então vem a nota, né, de onde o Helder da Rocha tirou isso. Benvenuto Cellini, Roscoe's Memoirs, capítulo 22. Então seria um resquício daquilo que Dante ouviu certa vez lá em Paris. Então essas palavras aí do Pluto seriam um alerta, né? Está acontecendo alguma coisa estranha aqui no inferno. Estão descendo duas almas estranhas aqui. Então ele começou esse Pluto, né, que era esse deus aí estranho, né, deus das riquezas, que guarda o círculo dos avarentos e gastadores. Agora aqui ele é um demônio, né? Ele então começa a gritar isso com voz áspera e forte. E o Virgílio, com segurança, disse, né, para o Dante, para tranquilizar Dante: não dê atenção a ele, ele não tenha medo dele. Por mais poder que ele tenha, nossa passagem por este penhasco não será barrada. O Pluto aqui, ele é como o Caronte lá na antecâmara, como o rei Minos, como o Cérbero. Então são seres mitológicos da mitologia grega que o Virgílio insere na Divina Comédia, como guardiães desses lugares, né? Esse aqui, como era o deus da riqueza, ele guardava os avarentos e os pródigos. Guardava entre aspas, né?
Então, voltando-se para aquele rosto inflamado, o Virgílio ordenou: cala-te, lobo amaldiçoado. Consome dentro de ti mesmo a tua raiva. Então, o Virgílio sempre cala esses monstros, né? O Virgílio sempre defende Dante. Aí o Dante começa, né, a falar, ainda nas palavras do Virgílio, né, dizendo ao Pluto: não descemos em vão até estas profundezas. Isso foi ordenado lá nas alturas, no céu, onde Miguel teve sua vingança sobre a orgulhosa rebelião. Então Virgílio aqui recorda aquela batalha que houve entre os anjos de São Miguel e os anjos do Lúcifer, antes da criação do mundo, né? Quando Lúcifer se rebela contra os anjos de Deus. E o Virgílio fala para o Pluto: isso aqui foi ordenado lá nos céus, que o Dante descesse aqui, lá onde Miguel venceu a rebelião. Aí nós temos uma comparação muito interessante que foi usada aí pelo Virgílio. E assim como as velas infladas pelo vento desabam e a tudo arrastam ao se quebrar o mastro, tal foi o modo que aquela besta feroz caiu no chão. Então ele quietou, né? O Pluto ficou quieto depois dessas palavras. Então aqui nesse primeiro momento nós temos a introdução e o diálogo, né, entre... O diálogo não, né? O Virgílio calando o Pluto joga essas palavras, o Virgílio cala ele. Aí nós temos o segundo momento, que é a descida para o quarto círculo, que é uma caverna. Para a quarta caverna, então, descemos, conquistando novos trechos da Costa Dolorosa, onde toda a vilania do mundo é lançada, né? Então esse quarto círculo ele aparece como cavernas na rocha. E aí tem uma expressão de Dante, né? Ah, justiça de Deus! Será ela tão grande para infligir tantas torturas e sofrimentos como eu vi? Por que pecamos se seremos assim punidos? É o desespero do poeta, né? Eu vi tanta coisa naquele quarto círculo, né? Parece que ele está no presente clamando, né? Ó justiça, por que pecamos se vamos sofrer tanto no inferno? E aí ele vai usar outra comparação, como em Caríbides, multidões se moviam em ondas e uma quebrando sobre a outra se encontravam. Caríbides é o estreito lá na Odisseia que impediam a passagem dos barcos lá na Sicília ou no Estreito de Messina, que devoravam os barcos, né? O Odisseu tem que passar ali, tem Caríbides e tem uma outra também, um outro monstro. Então ele está falando, né? Multidões aqui nesse quarto círculo se moviam e se chocavam, assim como os espíritos dançavam uma tragicômica dança. Então nós temos dois grupos aqui, os avaros e os pródigos, que se embatem num confronto sem fim, como se estivessem competindo numa justa, num jogo medieval. Então este quarto círculo é dividido em dois semicírculos, entre os avarentos e os gastadores. E os dois bandos, em períodos determinados, se chocam continuamente. Então é interessante, né, como aqui, olha, carregando esses sacos, né, de pedras, seriam as riquezas que eles acumularam e as riquezas que eles guardaram. Então a sua condição é emblemática de seus pecados durante a vida. Eles eram unilaterais no uso da riqueza, gastavam demais ou guardavam a riqueza, né? Então aqui eles nunca podem passar para o outro lado sem se chocarem. Então se chocam aqui os avarentos e os pródigos. Eles são colocados no mesmo círculo porque o pecado de ambos surgiu do desejo desordenado de riqueza, né? O avarento ansiando por acumular, quero guardar riqueza, e o perdulário por gastar. No Purgatório, no canto 22, eles também são colocados juntos, porque tem uns que vão para o céu, olha que interessante, que vão para o Purgatório, né? Depois vão para o céu, claro. Mas aqui eles estão se chocando. Era a multidão maior que eu já tinha visto, diz Dante, com gritos penetrantes vindos de dois lados opostos, rolando grandes pesos, empurrando-os com o peito. Essa imagem ficou na minha cabeça, né?
A pessoa esganada por dinheiro, né? Fica carregando, empurrando esses sacos. E os grupos se chocavam e depois davam meia volta. Quando colidiam, gritavam um para o outro: por que você acumula? E por que você gasta? Eles ficavam brigando ali no inferno. Por que você acumulou tanto? Por que você gastou tanto? E pelo macabro círculo eles assim giravam a partir de um lado para o lado oposto e para sempre levantavam seu cântico de desespero. E enquanto cada grupo girando retornava ao semicírculo, estavam girando ali, né, e brigando, para competir uma nova justa. E aqui é interessante, né, a justa, que é esse jogo medieval, né? Eu que sentia meu coração sendo trespassado, né, o Dante está sofrendo com aquilo, perguntei: ó mestre, você que tudo me conhece, diga-me, quem é esse povo? Todos eles eram clérigos? Esses diante de nós, à esquerda, com a cabeça raspada, então a tonsura que os clérigos tinham no alto da cabeça, né, era sinal de que o homem está em condição eclesiástica. Então aqui nós temos uma crítica terrível, né, à ganância dos clérigos. Então o Virgílio responde: todos estes fecharam os olhos da razão e foram pobres de espírito na primeira vida. Nenhum de seus gastos foi feito com medida. Eles eram pródigos, eles gastavam mesmo. E isto é o que suas vozes uivantes declaram. Então eles declaram para os que eram avaros, né? Porque você acumula. Quando avançam e atingem a metade do círculo, e os pecadores opostos os dilaceram, os avarentos. Né? Os avarentos que guardaram riqueza, quando os clérigos perguntam por que vocês acumulam, vão dilacerando eles. Né? Esses aí que não têm cabelos no cocuruto, já foram clérigos, papas e cardeais, meu Jesus, nos quais abundam os mais maduros frutos da ganância. Aqui é uma crítica feroz mesmo, né? Padres, papas e cardeais são avarentos. Eles quiseram acumular, acumular, acumular. São despedaçados pelos pródigos que gastaram. E aqui eles foram pródigos, né? Mas também foram gananciosos. Tudo isso está aqui, né? E eu falei: ó mestre, certamente entre todos estes, eu seria capaz de reconhecer alguns, que por tais pecados são mantidos neste cativeiro. Então, da cena geral, Dante vai passar por um caso em particular, para ilustrar esses tipos de pecados. Mas é interessante que ele tem o desejo de passar, mas o Virgílio não vai dizer a ele: você não vai conseguir identificar nenhum. Ele quer passar para os casos particulares. Não é que não tem um dos cantos em que não aparecem nomes de pessoas que estão ali nos dois círculos. E o Virgílio vai falar por quê, olha. Ele me respondeu: são vãos os teus pensamentos, queria um caso particular. A vida sem conhecimento os tornou vis, esmaecendo seus rostos, e ficaram irreconhecidos. Então você não vai reconhecer ninguém aqui. A avareza e a prodigalidade provocaram uma eterna batalha na terra, que continua no inferno, e eles perderam a identidade. Por toda a eternidade ostentarão dois estigmas. Uns hão de se levantar do sepulcro com os punhos cerrados, os avarentos, e os outros, que estão sem cabelos no alto da cabeça, os pródigos, né, esbanjando ou acumulando, foram banidos da terra feliz, do paraíso, e agora estão condenados a esta batalha, que não demanda palavras bonitas para descrever. Então, essa fala do Virgílio é cheia de sabedoria, né? Então você quer ver alguém específico, mas não vai conseguir, porque agora eles perderam, né, essa identidade. Eles são avarentos e pródigos. Eles são isso aí, perderam a sua fisionomia. Né? Veja, portanto, meu filho, quão fugaz é a armadilha dos bens que estão aos cuidados da fortuna, pela qual a humanidade contende e luta. Nem todo o ouro que está sob a lua, e nem todo o ouro que já existiu, não comprará um minuto sequer de descanso para essas almas. Então aqui nós temos um terceiro momento agora, que vai ser uma discussão rápida sobre a fortuna, o destino, a providência. Então, ao invés de falar de almas particulares, o Virgílio prefere educar Dante. Né? Ele vai falar: você é estúpido, criatura tola.
Eu vou te explicar o que é essa fortuna. Por que alguns têm e outros não? Tem um canto bem diferente na Divina Comédia. Então ele é como que uma introdução de um pensamento do Dante Alighieri dentro da obra. Então nós temos o terceiro momento, que é uma discussão sobre a fortuna. E é muito interessante, né, como que o Virgílio vai apresentar isso para o Dante. E para nós que estamos lendo, né? Mestre, eu disse, diga-me, quem é esta fortuna, né, com F maiúsculo? De quem você acaba de falar? Que mantém as riquezas do mundo em suas garras? Ó criatura tola, perdida na ignorância, ele respondeu. Quão profunda é a sua estupidez? Eu quero que preste atenção às minhas palavras. Aquele cujo saber tudo transcende, Deus, construiu todos os céus, os 9 céus, lembram lá do sistema ptolomaico? E lhes delegou comandantes. Cada céu tem um comandante. De acordo com a teoria escolástica do mundo, cada um dos 9 céus é dirigido por uma inteligência, chamadas de anjos pelos cristãos e de deuses pelos pagãos. O Dante vai falar disso também no Tratado 2 do Convívio, capítulo 5. Nessas esferas, as influências que exercem sobre os assuntos humanos estão sob a orientação de ministros designados por Deus. Então, esses anjos, ou deuses que guardam os céus, que são comandantes de cada céu, eles interferem nos assuntos humanos, segundo a orientação divina, né? Designados aí por Deus, eles interferem nos nossos problemas. E assim diz Virgílio, a distribuição das riquezas mundanas, ela é governada pela providência por meio da fortuna. Então existe um querer da fortuna, um querer divino, de interferir nas situações humanas, tanto nos estados como na vida individual, né, da pessoa, que são os comandantes aí dos céus que interferem nisso. Então ele diz, para que então cada astro pudesse brilhar para todos. Deus construiu o céu, né, deu o comandante para cada céu, céu da Lua, céu de Saturno, céu de Mercúrio, e esses comandantes, então, são anjos ou deuses que faz com que cada astro brilhe, né, sobre o céu e sobre o mundo. A luz reflete igualmente para todos os lados. E da mesma forma, Deus designou uma ministra, a providência ou fortuna, e confiou a ela o controle das riquezas humanas. E ela, de tempos em tempos, repassa esses bens profanos de um sangue para outro, de uma família para outra, de uma nação para outra, o que o entendimento humano não consegue alcançar. Então a humanidade, gente, viveria um joguete aí da fortuna, né? Um joguete aí da providência divina ou do destino. É um tema interessante, né, que Dante coloca aqui na Divina Comédia. Então, enquanto uma nação impera, outra enfraquece. Aí tem uma nota aqui do Sir Thomas Browne que diz: nem todos podem ser felizes ao mesmo tempo. Pois, porque a glória de um Estado depende da ruína do outro, de outro. Há uma revolução e vicissitude de sua grandeza. E todos devem obedecer ao giro dessa roda, não movida por inteligências, mas pela mão de Deus, por meio da qual todos os estados surgem em seus zênites e pontos verticais de acordo com seus períodos predestinados. Então seria Deus que estaria ordenando nesse esse estar bem de uma nação ou decadência da outra. Um estado está ruim, outro estado está bom. Então seria essa roda da fortuna. Por um tempo, alguém vive a fortuna, depois vive a desgraça, né? Então essa questão ela é muito interessante na Idade Média, aparece aqui. Essa citação do Sir Thomas Browne vem de uma obra chamada Religio Medici, publicada em 1642. O Thomas Browne traz essa questão importante, né, da providência que rege as nações. Dante continua, né, o Virgílio continua explicando sobre essa roda da fortuna. Nosso saber não tem poder sobre sua lei, sobre a lei divina. Ela toma providências, julga, mantém seu reinado, assim como seu poder supremo sobre cada divindade. Então quem manda aí é a fortuna, é a providência. As mudanças que ela opera não têm trégua.
A necessidade a obriga a ser rápida, e tão veloz ela segue que nunca para. Esta é aquela tantas vezes amaldiçoada, mesmo por aqueles que deveriam lhe render louvor, e a culpam injustamente com palavras de desprezo. Ela é desprezada por muitos nessa roda da fortuna, porque não entendem que isso é um querer divino. Mas ela é abençoada e não ouve o que ninguém diz. Ela gira sua roda, roda maiúsculo, né? Roda de fortuna, junto aos outros seres primordiais, risonha e contente, alegrando-se em seus caminhos. Então, é interessante, né? O Dante coloca essa discussão importante medieval dentro aqui do texto. Aí ele diz, o Virgílio, agora vamos descer rumo a uma desgraça maior, que é aqui o quinto círculo, né? O círculo da ira e do rancor. Pois as estrelas que surgiam quando começamos, lá no começo da Semana Santa de 1300, né? Estão se pondo agora e não podemos demorar. Então já passa aqui da meia-noite do ano de 1300, é quase manhã do Sábado Santo. Então eles devem continuar o caminho, né? Já está começando a manhã do Sábado Santo de 26 de março de 1300. Então o Virgílio fala, vamos porque as estrelas estão se pondo agora e não podemos demorar. Cruzamos o círculo para o outro lado, então vamos para o quinto círculo. Chegamos a uma fonte de água turva e fervente, que abastece um rio com seu transbordar. Então eles vão fazer agora um caminho aí no meio de um pântano para chegar próximo ao rio Estige. Vão fazer uma outra travessia no canto seguinte. Então aqui essa inundação era mais escura do que a Perse. Perse é uma cor entre o roxo e o preto, mas nela o preto predomina. Dante fala dessa cor no Convívio, tratado 4, capítulo 20. O matiz das águas do Estige combina com o temperamento sombrio dos pecadores que nelas mergulham. Então nós vamos encontrar agora os rancorosos, cheios de ira, né? Iracundos, soberbos e preguiçosos. Mas aqui os iracundos, aqueles que estão cheios de raiva, né? Vão descer então mais um círculo aqui, o Dante e o Virgílio. Vou colocar os dois aqui, né? Deixa eu marcar. Desceram aqui, né? Para o quinto círculo. Então já estão caminhando ali com coragem, né? Estão caminhando com muita coragem. O palude, conhecido pelo nome de Estige, é alimentado por esta corrente funesta, que deságua em penhascos cinzentos e ameaçadores. E eu, apesar da escuridão daquele lugar, né, Dante está falando aí que eles estão agora nesse quinto círculo, onde os coléricos são punidos, né, distingui vultos enlameados dentro daquela vala, completamente nus, com o rosto nublado de raiva. Dante sempre destaca o rosto dos pecadores ou dos monstros, né? Interessante isso. Marca muito ele, né? Tanto o olhar como o rosto dessas pessoas. Aqueles estavam nus, enlameados aí naquele pântano, né? Se devorando uns aos outros. É a cólera contra si mesmo e contra os outros. Estes se golpeavam ferozmente não apenas com os punhos, mas também com os pés, o tórax e a cabeça. E com seus dentes despedaçavam. Nossa Senhora, despedaçavam uns aos outros. Filho, agora observa, diz Virgílio, né? Aqui estão as almas daqueles vencidos pela ira. E vou dizer ainda, se você puder acreditar, que sob a água há pessoas que suspiram e fazem bolhas que chegam à superfície. Aqui o Gustavo Doré fez nessa imagem. Eles estão lá, né, como sapos, olha que estranho, soprando ali, né, as bolhas aí. Como você pode ver, até onde a vista alcança. Então, presos na lama, eles dizem, vivíamos na escuridão eterna agora, né? A ira leva a pessoa a viver nessa escuridão. Apesar do ar doce do sol que alegrava o dia, nutrindo dentro de nós a fumaça da melancolia, agora nesta lama negra afogamos o nosso rancor. Então viveu tanto, né, na alegria, o sol iluminando, mas por dentro cheio de ira.
Por isso que é interessante a gente não se irar, né? Tem o sol, tem a vida, as coisas passam, a gente fica passando raiva, né? E muitas vezes esse risco de não viver, ficar só pensando nos problemas, nas pessoas chatas, né? Esquece de viver, né? Fica cultivando a ira e morrendo por dentro, fica na escuridão, depois de morto vai para esse lugar, né? Cheio de lama, fica ali comendo essa lama nojenta, né? Suas gargantas, diz Virgílio, diz Dante, se esforçavam para gorgolejar este hino, né? O hino está falando da condição deles, né? Vivíamos na escuridão apesar do ar doce do sol que alegrava o dia, nutrindo dentro de nós a fumaça da melancolia. Eles estão cantando tentam, mas engole terra, né? Agora nesta lama negra afogamos o nosso rancor, pois o lodo engasgava a pronúncia das suas palavras. Então eles tentavam falar isso, nós vivíamos, mas agora estamos aqui na lama. E a conclusão, e assim circundamos aquela poça repugnante, que é o círculo aí, o quinto círculo, né? O círculo da ira e do rancor, quinto círculo, com os olhos fixos sobre os engolidores de lodo. Então eles fizeram uma grande volta pela orla seca do pântano, com os olhos fixos sobre os engolidores de lodo. Por fim chegamos ao pé de uma alta torre, que é o último verso. Então esse quinto círculo, ele é como que um pântano em torno do rio Estige. E aí eles vão chegar, aí eles vão avistar, né, o pé de uma alta, eles vão chegar ao pé de uma alta torre. Então eles avistaram essa torre da cidade chamada Dite. Antes devem atravessar o rio Estige, guiados pelo barqueiro Flégias. Então aqui o canto 8. Eles vão chegar no portão da cidade de Dite. O Dante vai demorar nessa descrição de como era essa cidade infernal, que eles têm que atravessar então esse rio Estige. E é muito interessante esse canto 8. Uma nova travessia, né? O barqueiro Flégias é um outro barqueiro que deve conduzir os poetas para esta cidade das trevas, né? Cidade infernal aí. Os círculos vão se fechando, né? Se afunilando e as condenações vão piorando também aqui para as pessoas, né? Então hoje no canto 7, 2 círculos, né? O quarto círculo dos avarentos e os pródigos e o quinto círculo dos iracundos e dos rancorosos, fechando aí o círculo, né, dos incontinentes. Vamos percorrer a Divina Comédia um longo caminho ainda aí pelo inferno. Então é isso, um abraço, até mais.